Há mais ou menos um dia atrás, eu recebi a notícia pelas redes sociais de que um dos meus grupos favoritos, se não o meu boy group favorito, no caso, New East, estaria dando disband com o final do seu contrato com a Pledis, previsto ali pro dia 23, mais ou menos, de março. Então vim deixar aqui já a minha forma de homenagem a eles. Oi, meu nome é Arthur, esse é o canal Hallyu Tour. Hoje eu vou fazer uma coisa meio diferente do que eu havia fazendo aqui no canal. Tô fazendo uma colagem em homenagem ao New East, que foi o meu grupo favorito. Vai sempre ser, na verdade, o meu grupo favorito em todo o K-pop. Eu abraçando o meu albinho deles. Eu amo muito esse grupo e gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a trajetória do grupo, sobre todas as coisas que eu vivi, né? Sendo um fã desse grupo maravilhoso que é o New East. Bem, vamos começar do começo? Bem, pra quem não me conhece direito, eu já falei em algumas redes sociais sobre isso, mas quem não me segue, já bora me seguir aí. Mas eu sempre comentei que o New East foi o boy group que me fez perder o preconceito com boy group. Pois é, como eu fui muito doutrinado desde sempre a ser girl group stan e a gostar bastante dos girl groups, os boy groups não me apeteciavam. Não sei se isso tá certo, mas eu não gostava, assim, dos boy groups da geração que eu entrei no K-pop. E o New East foi o boy group que me fez perder esse preconceito, porque eles eram muito diferentes. Eles flertavam com a música eletrônica, principalmente com o dubstep, coisa que eu sempre gostei muito, né, de música eletrônica. E o dubstep nessa época tava muito em alta, além de ter membros super diferentes, membros estrangeiros, que eram menos comum na época, e tinha o Ren, né, que já era um garoto super excêntrico por si só, né, todo andrógeno e tal, que já era também uma coisa super... não existia na época. O máximo que a gente tinha de referência era talvez a Amber, mas era o inverso, na verdade, né? E, assim, não teve como eu não gostar. Esse grupo era incrível, as músicas eram muito boas, e eu me converti muito cedo, assim. Desde o momento que eu conheci eles, eu sabia que eles eram diferentes, e eu comecei a gostar muito. E graças ao Nuish, na época, eu também abria minhas portas para outros boy groups, né? Infinite, Beast, outros boy groups ali da época, né? BAP, que me fizeram ter uma outra visão sobre esse universo dos boy groups. Não só boy groups até hoje, mas o Nuish foi ali uma boa porta de entrada. Se vocês repararem, ali no canto inferior direito do vídeo, tá um pôster do escrito 27 de setembro, né? Não dá pra ver com muitos detalhes, mas é o pôster do show dos meninos aqui no Brasil. Pois é, o New East fez uma turnê pela América Latina, né? E visitou primeiro aqui no Brasil. Eles visitaram Curitiba, e aí, né? E eu lembro que nessa época do show em Curitiba eu já era fã deles, né, gostava muito do grupo e eu queria muito isso, só que na época eu era menor de idade, eu nunca tinha viajado pra fora de São Paulo sem acompanhante, não tinha dinheiro pra pagar ingresso, nem passagem, muito menos e tudo mais. E eu lembro que esse show foi noticiado ali pela TV aberta e tudo mais, e eu vendo as notícias, eu lembro que na noite do show eu fiquei muito triste, chorei muito no banheiro, fiquei tipo, eles nunca vão voltar. Mas não é que eles voltaram? Pois é, um tempo depois, não lembro quanto tempo, eles voltaram e junto veio o álbum Rebirth, um dos meus favoritos deles. E eles apresentaram as músicas desse álbum, né, aqui no Brasil, em São Paulo. Então, pra mim foi perfeito. Inclusive, um fato curioso é que eu não paguei pra ir nesse show. Como eu disse, se eu não tinha dinheiro pra ir no de Curitiba, obviamente não, né? Mas eu também não tinha pra ir lá no de São Paulo. E acontece que eu conhecia uma menina que era Love também, e ela era descendente de coreano, e ela queria, acho que era Sorgi, alguma coisa assim o nome dela, e ela queria muito ir no show e não tinha companhia. E aí eu me propus ir aí, mas eu falei, eu não tenho dinheiro pra ir, eu queria muito ir, inclusive. E ela pagou o ingresso pra mim, eu fui, foi meu primeiro e único show de boy group. Não me arrependo de ter sido o único, porque show de boy group é um sofrimento, é uma massa-massa, empurra, mas isso não vem a caso, porque foi um dos dias mais incríveis que eu já tive. Foi muito legal e Noite me proporcionou isso, né? Assim, esse grupo foi um dos poucos, assim, que eu sofri o disband e tive a oportunidade de vê-los ao vivo.
coisa que é muito raro, né, a gente aqui do Brasil, e principalmente gostando de um grupo que hoje em dia, né, é grande na Coreia. E aí é mais um fato sobre o Newest, né, o crescimento deles, acompanhar eles sendo bem flops na Coreia e eles indo participar do Produce e mudando literalmente a vida deles foi uma coisa incrível, né, como fã. Eu assisti o programa, vi o desenvolvimento dos meninos e tudo mais, e nossa, dá um orgulho bem grande, né, de ter visto eles crescerem, depois eles ganharem o Win e tudo mais, e ai, é tudo, né, tudo de bom. E acho que eu nunca tive, assim, um grupo que eu tivesse acompanhado, assim, desde o flop, tivesse, inclusive, visto a apresentação, assim, sei lá. O Newest foi um grupo totalmente diferencial, fez quase com que eu me sentisse coreano mesmo, sabe? Podendo acompanhar o grupo, podendo comprar os álbuns. Então, tudo bem que não são todos os álbuns que eu comprei, porque o álbum continua sendo caro e tudo mais. Mas foi muito bom, né? Gente, e eu queria que vocês comentassem se vocês gostam desse tipo de vídeo de colagem, né? Eu tô muito viciado em fazer colagem, eu tô querendo comprar um caderno só pra isso, por isso que eu tô fazendo nessa folha verde, porque ela é mais durinha, e eu vou querer passar ela pra um caderno se eu tiver mais pra frente, então, e pra colar fica mais fácil, né? Esse processo é muito legal de criar, e é legal porque eu consigo contar algumas histórias, né, e falar um pouquinho também sobre o grupo. Enquanto eu fazia essas colagens, eu tava ouvindo, né, a playlist do Newest com várias músicas, e é muito emocionante ver a trajetória deles, e muito específico pela trajetória do Aaron, né, de ser estrangeiro, de ter vindo dos Estados Unidos, de Los Angeles pra Coreia, o treinamento, a língua diferente, a cultura. Ele conta tudo isso no rap dele, que ele acredito que ele tenha escrito, né, pra música Give Me a Shoulder, do Rebirth, né, que como eu disse é o meu álbum favorito, e só de eu lembrar que eu vi ele cantando essa música ao vivo, é muito incrível, gente. É uma coisa que eu não vivi com muitos outros grupos, né, eu já tive desband de vários grupos que eu amava, mas nenhum deles eu tive essa oportunidade, né, então o Newest é muito especial. Claro que eles vão fazer sim um álbum de despedida, inclusive já tá marcado pra esse mês agora de março, que esse álbum vai rolar, né, e até porque eles não poderiam fazer diferente, né, eles têm que entregar o último conteúdo aqui pra gente, pros fãs, pros loves, né, e foi uma comunidade que me abraçou muito bem no K-pop, é um fandom que é muito incrível. Eu fui pra uma party, né, uma festa, uma balada aqui de K-pop, e eu pude ouvir uma das raras vezes, na verdade, que eu ouvi uma música deles na balada, desde, sei lá, 2014, porque o tema da balada era, tipo, nostalgia, era K-pop antigo e tudo mais, então tocou Face, e, por incrível que pareça, me lembraram da coreografia, eu sabia um pouquinho, nossa, faz muito tempo que eu não lembrava, que eu não dançava essa coreografia de Face, e foi, assim, maravilhoso mesmo. Eu fico feliz pela trajetória deles, por eles terem durado principalmente tanto tempo. Tudo bem que eu acho que eles meio que pararam no auge deles, né? Vou ser bem sincero. Mas, engraçado como depois que a Hybe comprou a Pledis, os grupos meio que o Defriend, né? O Defriend não era da Pledis, mas a Hybe comprou a empresa delas também, e elas também desbandaram, né? Eu não sei se isso é uma coincidência, mas é um fato curioso a se pensar. O vídeo já tá acabando, eu já tô fazendo os últimos detalhes da colagem, então eu quero que vocês compartilhem aqui comigo, né, conosco, né, com a nossa comunidade aqui, as situações que vocês já viveram com o Newest, se vocês gostavam dele, se vocês conheciam, né, o grupo. Sempre tem chance de conhecer, né, o trabalho de um artista, independente se ele dá desband ou não, mas eu super recomendo, inclusive, quem quiser comentar ali, quiser que eu dou indicação de álbuns, né? Eu já falei muito do Rebirth aqui, então provavelmente vai ser a minha indicação maior, né? Só que eu sempre gosto também de ver na ordem que as músicas são lançadas. Ó, aqui eu vou mostrar um pouquinho como que ficou a colagem final. Eu coloquei um pouquinho os olhos deles, que são, assim, super... Dá pra reconhecer de longe o olhar desses meninos incríveis, talentosíssimos, que ainda tem um futuro brilhante pela frente. E é isso por hoje. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal.